Ok, agora falar para dúvidas e personalidades. E hoje, este dúvidas e personalidades vai ser diferente. Então tivemos o privilégio de arranjar um tempinho na agenda do nosso ilustre amigo chefe Cláudio Trovato, lá diretamente de Doha, no Qatar, em que nos concedeu um espaço na agenda dele entre serviços, está lá no espaço de trabalho, no restaurante dele no Qatar, como eu tinha comentado, para responder a algumas perguntas. Aqui que o dúvidas e personalidades fez vai ser indiferido, tá? Vamos fazer a sua devida edição, mas lá está, vamos então fazer lá as perguntas em italiano, tá? Gradualmente, onde iremos fazer a edição das respostas do chefe Cláudio Trovato, lá diretamente do Qatar, em Doha. Acompanha lá. Buonasera chef, e ora? Allora, la prima presentazione, ok? Innanzitutto vorrei ringraziarti per essere stato presente a questa intervista a distanza direttamente da Doha, Qatar, allo chef Claudio Trovato. Allora, prima domanda. Raccontaci qualcosa di te e di come è iniziata la tua avventura in Qatar come chef. Allora, la mia avventura in Qatar è iniziata nel 2017. Venivo da un paese molto freddo, anzi da due paesi molto freddi, quale l'Armenia e il Kazakistan, quindi un Medio Oriente moderato. Mi sono ritrovato qui in Qatar a iniziare questa avventura in una grande compagnia internazionale quale è la Marriott. E tutto è iniziato da lì e ora sono quasi 8 anni che sono qui come general manager della sezione italiana in cucina. E allora la terza domanda. Per quanto riguarda la cucina italiana, è stato facile introdurre la tua personalità nel menù, sia il metodo che il tuo processo in cucina? La principale difficoltà chiaramente era introdurre un mio personale concetto di cucina mediterranea italiana in un paese nel Medio Oriente dove ci sono intanto delle condizioni climatiche molto estreme, arriviamo ad avere 50 gradi, 53 gradi nella lunga estate. Quindi ho cercato un attimo di interpretare il momento alternando un menù con cibi rinfrescanti, diciamo di conforto al caldo asfissiante che si può passare qui in Qatar o in Medio Oriente, a quello invece più moderato dell'inverno, perché anche qui c'è un bell'inverno, quindi inserendo anche delle zuppe, più pasta, dei sughi. È nato un connubio interessante alternando le due condizioni, ma tutto ciò perché il Qatar è abbastanza ospitale dal punto di vista gastronomico e i miei clienti sono molto ma molto curiosi. Inoltre chiaramente io lavoro in una struttura internazionale, quindi ho ospiti da tutte le parti del mondo. È vero, è vero. Seconda domanda. Quali sono stati le principali difficoltà nel mostrare la cucina mediterranea in un paese islamico? In ogni menù che lo chef, in questo caso io, propone, chiaramente deve mettere dentro tutto il proprio sentimento, il proprio sapere, il knowledge, come si dice in inglese, tutto quello che ha raccolto e imparato nel tempo e trasferirlo nel piatto, dare un'identità quindi personale al menù e ai piatti che vanno serviti, ma ancora di più perché io ho una cucina composta da tanti differenti cuochi con tante differenti nazionalità differenti, quindi scusa il bisticcio di parole, ma prima devo farglielo capire ai miei ragazzi qual è il mio sentimento che voglio passare nel piatto. Quarta domanda. Considerando l'esistenza di limiti d'alcol nel paese, essendo musulmano, come propone un'armonizzazione classica con il Chianti e la pasta? Le restrizioni qui diciamo religiose
a cui noi ci dobbiamo attenere. L'uso dell'alcol non è una discriminazione, è un rispettare, diciamo, gli usi e costumi del popolo musulmano, quindi con grande rispetto. Quando io in qualche piatto introduco la nota alcolica, come tu hai detto, un Chianti per sfumare una carne, devo far altro che sottolinearlo nel menù e viene bene accetto oppure scartato in maniera molto democratica. E allora, quinta domanda. Qual è il tuo consiglio personale per coloro che vogliono seguire le tue orme a Doha? In ogni caso, tutti i ragazzi che fanno questo mio lavoro o che vogliono iniziare a partecipare lavorativamente ed esprimere un concetto di cucina, specialmente qui in Qatar, di iniziare piano piano a fare una piccola esperienza in un ristorante meno stressante, meno importante, per poi crescere. E dato che il popolo qatarino è molto ospitale, sicuramente ognuno di voi, rivolgendomi ai ragazzi o ai cuochi già affermati, si potrà trovare molto bene, trovare la propria identità anche qui in Qatar. E allora la considerazione finale sulle interviste e concludi con una frase dal tuo libro preferito. Guarda, consigli sui libri. Io sono un grande lettore, io leggo di tutto, fortunatamente mi è stata trasmessa questa voglia di leggere, è un arricchimento immenso e invito tutti a leggere qualsiasi forma di scrittura. Non prediligo i libri di cucina perché mi piace sperimentare dal vivo. Io sono un grande appassionato di un diciamo scrittore che per me è stato importante perché ho conosciuto personalmente quando lavoravo a Malta, che purtroppo si chiamava Wilbur Smith. Vi invito a leggere i suoi libri, ne ha fatti circa 27, li ho letti tutti e riesce a trasmettermi il senso dell'avventura, dell'amicizia, di tutto quello che può contenere una vita sana. Grazie a Juan Carlos per avermi invitato al suo programma Uva e Personalità a parlare della mia esperienza qui in Qatar, a condividere diciamo questa importante esperienza gastronomica e anche di vita qui in Qatar, con la speranza che molti di voi possano essere gratificati di questi suggerimenti o consigli o esperienze dette. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, eu sou a Thalita Freze, estou passando aqui para avisar para vocês que hoje à noite, por volta das 20 horas, eu vou estar no podcast Viúva. Não, Thalita. Uva e Personalidades. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite, não importa. Passando aqui, estamos aqui na região dos Lagos, Rio de Janeiro, essa praia maravilhosa. Para dizer que, breve, Elaine Muse, empresária, conteúdo adulto, vou estar no Uvas e Personalidade. Espero que vocês gostem. Acompanhem, curtem bastante, que eu sei que vocês vão gostar. Beijo.
Ok, então vamos a mais uma terapia de casal cozinhando, este bloco novo onde geralmente nós acalmamos o stress de alguma forma, ao comer ou a cozinhar. Hoje vamos falar e mostrar o onigiri, tá? Mais um prato ou um processo de lanchinho japonês que nós fizemos em casa. O onigiri consta que havia essa noção de que teria e tem muitas formas de cozinhar no Japão, principalmente uma forma triangular. É um bolinho de arroz, está com um recheio muito próprio, onde essa forma triangular constava que seria a forma da espada, a forma da ponta da espada que seria para espantar o diabo. Isso é a questão de histórias lá do Japão. No entanto, existe também a tese que em 1323, no período do reino de Nakamura, tá, 1323, esse onigiri, tá, ou lanchinho feito com o bolo de arroz, era servido aos samurais como petisco ou alimentação. Então, na sequência, vejam lá como foi o processo artesanal aqui na terapia de casal, cozinhando, nós a confeccionarmos um onigiri e lá está, devidamente acompanhado ou com uma kombucha ou com um vinho rosé. Acompanha lá.
Tudo bem? Já estamos aqui na Islândia com o nosso primeiro grupo e acabei de assistir um programa Música e Personalidades daqui da Islândia e fiquei muito feliz em saber que tem brasileiros que moram aqui e também assistem o programa. Um grande abraço para vocês e vamos à caçada da Aurora. Ok, João Carlos Farrapa do Uvas e Personalidades, aqui também na Rádio Carioca. Não se percam então um próximo fim de semana com muita boa música, tá? Para passar um bom fim de semana. Com as minhas sugestões, lá no Uvas e Personalidades, mas músicas muito interessantes, com muitos soundtracks de filmes como Hitchcock, 007 e também o Drácula. Não percam. Então, Uvas e Personalidades e ouçam lá boa música no final de semana na Rádio Carioca Net. Até lá. Ok, uma dúvida constante e referente ao vinho. O que são os sulfitos? Não são perigosos. São compostos químicos naturais existentes no próprio vinho após a fermentação. Menos presentes nos tintos e muito mais presentes nos brancos adocicados. São compostos químicos naturais que os vinhos são compostos, tá? E muito raramente se nota ou se sabe de alguma forma ou alguma situação adversa para com o organismo. Como eu comentei, os sulfitos são compostos químicos naturais do vinho que não causam ou não são de forma alguma perigosos. Ouve-se ou soube-se muito raramente que existe uma reação alérgica, tá? Mas muito, muito sutil na pele àqueles que o consomem ou o provam ou têm contacto pela primeira vez ou degustar um determinado vinho. Como eu comentei, são muito menos presentes nos tintos, mas muito mais presentes nos brancos adocicados. Estas e outras dúvidas lá na Up Vinhos, tá? No Uvas e Personalidades, e acompanha. A gerência agradece e é gratuito. Vejam lá. A esfinge, se você observar, a cabeça ficou muito mais tempo exposta ao relento, né? E depois, do século XIX, aí que resolveram desenterrar de vez e expor todo o corpo da esfinge. Ele estava protegido pela areia. E se você olhar, ele está extremamente desgastado, o corpo, e esse desgaste se observa que é por água, muito mais do que o atrito da areia, dos ventos carregando areia, né? Ou seja, passou por um período muito chuvoso. Esse período muito chuvoso que causou esse desgaste tem pelo menos 8.000 anos, mas talvez 12.000 anos, né? Que causou o desgaste, ou seja, ela é anterior ainda a esses 8 ou 12.000 anos. Talvez tenha 20.000 anos, não sei te dizer quanto tempo. Ou seja, um sistema de erosão completamente diferente. Eu acho que essas obras são muito anteriores. Como foram feitas e por quanto tempo levou, né? Que diz, levou 80 anos para construir a pirâmide de Quéops. Talvez tenha demorado mais, talvez tenha demorado 800. Eu sei que no Japão houve me informaram, né? Que no Japão foi feito um projeto de tentar repetir a construção das pirâmides, de uma das pirâmides, com toda a tecnologia moderna. Sério? Sério. E eles supunham que, ao invés de 80, eles iriam levar 20 anos. Ok, mais uma curiosidade. Então vamos falar de Mozart e Haydn. Mas o que é que isso tem a ver com o vinho? Para além deles serem bons consumidores, na atualidade há um processo inventado ou, de alguma forma, criado por um produtor de vinhos francês, austríaco, lá está radicado na França. Ele teve a brilhante ideia de, alguma forma, incutir o som da música dentro dos estilos de fermentação dos vinhos, o que, de alguma forma, ajuda na fermentação. Mas o que é que isso criou? Aparentemente, a fermentação deu o seu rebuliço, escutando Mozart e Haydn, o que fez com que os vinhos viessem mais saborosos e mais voluptuosos.
de alguma forma ajudou na fermentação e todas aquelas leveduras tiveram um processo diferenciado. Foi um processo que criou, ou que de alguma forma se mantém, e que vem que de alguma forma todo o ser vivo, de alguma forma, como eu disse, gosta de música clássica e de alguma forma enriquece essa estrutura e o conhecimento. Foi isso que deu essa personalidade nova aos vinhos, ao incutir na fermentação o processo de ouvirem Haydn e Mozart. Estas e outras curiosidades no meu YouTube, Uvas e Personalidades, cliquem lá, é gratuito, e inscrevam-se e vão ver que muitas histórias que foram do passado estão a ser utilizadas agora também, deste processo como técnica de fermentação para puxar a cultura e a personalidade em vinhos atuais. Então inscrevam-se lá e até um próximo episódio. Tchau, tchau! Eu tenho agora uma dúvida. Eu não tenho mais pergunta aqui do bate-bola, mas tenho uma última pergunta que podemos encaixar no bate-bola. Tony, se a tua vida fosse um livro, qual era o título? Os deuses eram astronautas? Não. O Caminho. Facto. O caminho.